Fala aí, turma, beleza com vocês? Ó, hoje vão ser dois vídeos, tá? Um vídeo para aula e um vídeo para atividade. Por quê? Eu pensei em fazer um vídeo só explicando tudo, mas aí ficaria muito grande e um pouco cansativo para vocês. Então, eu decidi separar porque o assunto de hoje da nossa aula é um assunto novo, é o passive voice, voz passiva. É um assunto um pouquinho, vou confessar, um pouquinho chato, tá? Principalmente no inglês. Então, assim, eu peço que vocês prestem atenção nesse conteúdo, nessa aula. Assistam quantas vezes quiserem, óbvio, mas prestem atenção, tá? Eu vou tentar simplificar para a gente trabalhar esse assunto nas nossas aulas. Eu vou tentar simplificar como eu sempre faço, para poder não ficar muita informação, porque voz passiva, se você pegar para estudar, para analisar e tudo mais, é um porre, sabe? Em inglês é um porre, é chato. Então vou pegar só o principal, só a mensagem mais importante dela ali e vou passar para vocês, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu me encolher, tá na hora de encolher aqui, ficar no meu cantinho e vamos para a aula. Acho que vai atrapalhar, não vai não? Acho que não vai não. Vamos lá, turma. Ó, voz passiva, também conhecido como passive voice. Antes de ensinar a voz passiva, vocês têm que saber que na língua, de forma geral, português, inglês, francês, italiano, enfim, existem dois tipos de vozes, que são a voz ativa e a voz passiva. Se você nunca ouviu falar, não se preocupe, porque você não conhece esses nomes, mas no seu dia a dia você usa, você faz uso, tá usando, sabe, direto mesmo. Então, antes de introduzir a voz passiva, vamos ver o conceito de voz ativa. Observa essa frase aqui, ó. Perdão. Observa esse exemplo aqui, ó. Ativa, quando alguém faz uma ação, tá? Resumindo, a voz ativa é quando alguém faz uma ação. E a voz passiva é quando uma ação é feita por alguém. Esses são os principais conceitos que vão... O principal conceito, no caso, que vai diferenciar a voz ativa da voz passiva. Observem esses exemplos aqui. O aluno faz a atividade. Esse exemplo é um exemplo de voz ativa. O aluno faz a atividade. Você consegue perceber nessa frase que o aluno é alguém, tá? Perdão. O aluno é alguém, é uma pessoa que está fazendo uma ação, tá? Aqui, ó. O aluno, alguém, uma pessoa, está fazendo alguma coisa. O aluno faz a atividade. Quando você ouve isso, você consegue imaginar o aluno está lá fazendo a atividade. Beleza? Essa é a voz ativa. Ele é o agente ativo. Agora, observa essa frase aqui. A atividade é feita pelo aluno. Se você parar para pensar e analisar, vai ver que a ideia é basicamente a mesma. Você tem um aluno, você tem uma atividade e tem uma atividade sendo realizada pelo aluno. Você tem um aluno fazendo uma atividade. A ideia é a mesma, você consegue imaginar o cenário igual, certo? Porém, quando você diz assim, ó, a atividade é feita pelo aluno, automaticamente você já muda o foco. Você imagina o dever, a atividade sendo feita, sabe? É como se tivesse uma folha em branco com uma pergunta ali e a resposta aparecendo por alguém, que alguém está fazendo. Quando você diz que o aluno faz a atividade, você muda um pouquinho o foco. Você imagina alguém ali, ou aluno, escrevendo alguma coisa, certo? Então, a atividade é feita pelo aluno, você vai ver que a atividade você vai ver que a ação de fazer está acontecendo, sabe? A atividade está sendo feita pelo aluno.
Essa é a voz passiva. Ah, ficou um pouco confuso, ficou um pouco complicado? É um pouquinho sim, principalmente se for a primeira vez que você está vendo isso. Mas na prática você vai ver que é bem mais fácil. Deixa eu dar um outro exemplo aqui para poder facilitar. Sei lá, meu amigo... Não, é que é difícil lembrar agora de um exemplo. Mas, sei lá, o cachorro come o osso. O cachorro come o osso. É a voz ativa. O cachorro está lá comendo o osso. Ele come o osso. Agora, se eu usar essa frase, o cachorro come o osso, na voz passiva, eu vou focar no osso. O osso está sendo comido pelo cachorro. Entendeu? Tem essa mudança. Vamos ver agora mais teorias para poder ver se facilita o entendimento. Voz passiva no inglês. O mais importante, tá? O mais importante mesmo é saber identificar e transformar uma frase numa voz passiva. Perdão. O mais importante para saber identificar e transformar uma frase na voz passiva na língua inglesa é observar e conhecer. Vou até dar um destaquezinho aqui, ó. Azul não, pô, azul fica sem graça. Espera aí. Você vai ter que observar, tá? E conhecer os verbos na forma particípio passado. Isso é novidade para vocês, tá? Mas é uma novidade que vocês já conhecem. Só muda um pouco aqui, ó, esse termo, particípio passado. Ou seja, o processo de mudança é o mesmo nas duas línguas. Porém, é no verbo que se deve ter mais atenção. Ainda é preciso saber o que é um sujeito e um objeto. Você sabe identificar um sujeito na frase? Aulinha de português, aulinha básica de português, quinta série. O sujeito, para quem não sabe ou para quem esqueceu, é a pessoa que pratica uma ação, tá? Geralmente ele vem lá no início da frase. Objeto, aí já é um conceito um pouquinho mais avançado. Mas, resumindo, objeto é o que vem depois do sujeito. Objeto é o resultado da ação. Por exemplo, o professor ensina inglês. Inglês é o objeto. O sujeito é o professor. Beleza? Veja aqui os exemplos. Aqui já está com um exemplo em inglês. The student does the activity. Essa frase está na voz ativa. Por quê? Traduzindo, eu estou dizendo o seguinte. The student, o aluno, does, faz, the activity, a atividade. É a mesma frase que eu botei aqui em cima. Ó. O aluno faz a atividade, the student does the activity. Está em inglês, na voz ativa. Essa mesma frase, na voz passiva, ela vai ficar assim. The activity is done by the student. Ok? Ó, mesma frase que está aqui. Ó. A atividade, the activity, é feita, is done, pelo aluno, by the student. Voz passiva. O que esse exemplo aqui está querendo mostrar para vocês? Seguinte, que a estrutura, ó, sujeito, né? Esse aqui vai ser o verbo. E isso aqui vai ser o objeto, tá? Que é o resto, digamos assim, o resto da frase é o objeto. O objeto. A estrutura que você tem aqui no português, ó, é a mesma que você vai encontrar aqui no inglês, na voz passiva. Afinal, você tem o aluno, the student, sujeito. Tem ali, ó, faz, que é o verbo, does, que é o verbo. E aqui em cima, a atividade, que é o objeto, the activity. Até a quantidade de palavras é idêntica. É o objeto, tá? Voz ativa, voz ativa. A estrutura é a mesma. Na voz passiva, é a mesma situação.
a atividade, the activity. É feita. Tem duas palavras ali, ó. Is done. Mesma coisa. Pelo aluno. Esse pelo aqui é o famoso by, ok? E o the student é aluno, que é o aluno, no inglês separa, fica the student. Então, observe que a estrutura da voz passiva vai ser a mesma estrutura aqui do português no inglês, certo? É quase a mesma coisa. A estrutura é parecida. Porém, o português tem as suas regrinhas, no inglês tem as suas regrinhas. Tá? Isso a gente vai vendo conforme for fazendo as atividades. Então, ó, portanto, é importante ter uma tabela com o particípio passado dos verbos para consultar. Eu vou disponibilizar no grupo para vocês, na plataforma também, uma tabela ou duas tabelas, ainda não estou certo qual vou usar, com o particípio passado dos verbos. Para quem já entende um pouquinho de inglês, esse particípio passado dos verbos é a terceira coluna da tabela. Como assim terceira coluna? Você tem uma coluna que tem a forma base do verbo, por exemplo, be, drink, dance, sing, speak, é a forma base do verbo. Tem a segunda coluna, tá aqui, a segunda coluna, que é o verbo no passado simples, tá? Que vai ser o acréscimo do ed, geralmente, se for um verbo regular. Por exemplo, o dance vira danced. Se for... Não, tem que ser com um verbo regular. Walk, walked, ok? E a terceira coluna, que é o verbo no particípio passado, que são as formas verbais diferentes, que não são usadas no presente simples. Tá? É um pouquinho complicado falar assim, mas na prática você vai ver que é bem mais fácil mesmo. Por quê? Você vai fazer atividade, vai pegar o verbo que está em parênteses, por exemplo, e vai botar na terceira coluna. Você vai observar a terceira coluna que está ali do verbo e vai colocar da forma que ele aparecer, está feito. Certo? Colocou o verbo na voz passiva. Na voz passiva, em termos, porque tem o verbo to be também. Isso aí é um outro detalhezinho. Certo? Então, basicamente, voz passiva no inglês é isso. Tá? Se ficou um pouquinho confuso, eu acredito que tenha ficado um pouquinho confuso, não se desespere, tá? Pode ser seu primeiro contato, pode ser que você já tenha ouvido e ainda não entendeu, mas apenas lembre-se de que voz passiva é quando uma ação é feita por alguém, é quando alguma coisa é feita por alguém. Isso é muito comum, mas muito comum mesmo, em notícias de jornais, sabe? Você pega um jornal para ler, ou você está na televisão e lê e está passando uma notícia, você vê lá, incêndio no canavial, sei lá, eu não consigo lembrar uns exemplos assim na hora, mas, sei lá, deixa eu pensar numa coisa rápida aqui. A escola é destruída. Escola não, vamos mudar de foco. Casa abandonada é destruída por incêndio. 5 pessoas foram encontradas perdidas numa cidade, sabe? Muda o foco. Alguma coisa foi feita por alguém. Esse é o foco principal da voz passiva. Sabendo disso, você consegue entender aos poucos como que funciona essa regrinha, certo? Então, a aula termina por aqui, a explicação termina por aqui. Você pode assistir quantas vezes você quiser, tá? Você pode botar esse vídeo para repetir quantas vezes você precisar. E se tiver dúvidas, me chame no privado. Não tenho muito mais o que explicar. Na verdade, tem. Só que seria uma explicação extra que a gente não vai usar, não vai aproveitar nas atividades, certo? Então, assim, essa explicação é o suficiente para fazer as atividades, para ter um contato. E se tiver qualquer dúvida extra, você pode falar comigo, certo? Então, vamos lá para o próximo vídeo, que vai ser de atividades. Beleza?